Os bastidores da separação de Courtney Cox e Johnny Mcdade. Atriz de 62 anos e cantor ficaram 13 anos juntos. O fim de um relacionamento de 13 anos marca agora um novo capítulo na vida de Courtney Cox e Johnny Mcdade. Segundo fontes próximas ao ex-casal, eles simplesmente chegaram a um ponto em que passaram a seguir caminhos distintos. Nos últimos meses, a ausência do casal em eventos públicos já alimentava especulações sobre uma possível crise, mas quem convive com eles garante que a relação terminou de forma amigável. Johnny fala muito bem de Courtney. Eles continuam grandes amigos e se importam muito um com o outro, revelou uma fonte, reforçando que não houve conflitos ou brigas que motivassem o rompimento. 20 anos após fim de Friends, Monica Geller mantém seu legado fashion. 20 fotos dos looks icônicos de Courtney Cox na série. A história do casal começou em 2013, durante uma festa na casa da atriz. O encontro foi orquestrado por Ed Sheeran, amigo em comum e parceiro musical de Mcdade. Em 2022, durante uma entrevista ao programa de Howard Stern, Courtney relembrou a noite com bom humor, contando que Sacha Baron Cohen brincou na época dizendo que ela teria demonstrado interesse imediato pelo músico assim que o conheceu. Eles chegaram a ficar noivos em 2014, mas os planos de casamento foram interrompidos por uma breve separação em 2015. Após reatarem no ano seguinte, mantiveram o compromisso até este momento. Antes do término definitivo, Courtney já havia aberto o jogo sobre os altos e baixos da relação em uma participação no podcast de Minnie Driver. Na ocasião, ela relembrou o choque da primeira separação, que aconteceu logo no início de uma sessão de terapia de casal. Apesar da dor, a atriz afirmou que a experiência foi fundamental para o amadurecimento de ambos. Sou muito grata por aquele término, porque quando reatamos, o relacionamento era diferente. Ele realmente me ensinou como eu funcionava no mundo e me ajudou a acessar coisas da minha infância que eu precisava compreender, explicou a atriz, que hoje é também referência por seu estilo de vida e dieta voltada à longevidade, tema que frequentemente repercute entre seus fãs. É impossível falar sobre esse desfecho entre Courtney Cox e Johnny Mcdade sem mergulhar na trajetória fascinante dessa mulher que, para milhões de pessoas ao redor do globo, será eternamente a nossa Monica Geller. A notícia dessa separação, embora tratada com a maturidade que o tempo e a experiência proporcionam, toca num ponto sensível sobre como o público enxerga as estrelas que cresceram diante das nossas câmeras. Courtney, que nasceu em Birmingham, no Alabama, não é apenas um rosto conhecido de uma sitcom dos anos 90. Ela é uma mulher que construiu uma carreira baseada em uma resiliência que muitas vezes passa despercebida sob o brilho da fama global de Friends. Quando a conhecemos lá nos anos 80, ela era aquela jovem modelo e atriz tentando conquistar seu espaço, até que o icônico clipe de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, a lançou para o estrelato instantâneo. Mas foi em 1994, ao assumir o papel da chefe de cozinha perfeccionista e cheia de manias no Central Perk, que ela se tornou um pilar da cultura pop. A trajetória da Courtney sempre foi marcada por uma busca constante de equilíbrio entre a vida pública e a necessidade de preservar sua essência. Antes de encontrar Johnny Mcdade, todos nós acompanhamos o longo e muito visível casamento dela com David Arquette, com quem teve sua filha Coco. Aquele divórcio, que aconteceu há mais de uma década, foi um momento divisor de águas, transformando a forma como ela lidava com a exposição e com as próprias expectativas de felicidade. Quando o destino a cruzou com Johnny, o músico irlandês integrante do Snow Patrol, o cenário era outro. A ponte feita por Ed Sheeran, que é uma figura quase onipresente na vida de ambos, transformou-se numa história de 13 anos que parecia ter encontrado um porto seguro. E aqui vale uma reflexão importante. 13 anos é uma vida inteira na indústria do entretenimento. É mais do que a duração da maioria dos casamentos em Hollywood. O que me chama a atenção, e que eu acho fundamental pontuar, é a honestidade brutal com a qual a Courtney sempre tratou suas crises. Lembro-me bem de quando ela discutiu abertamente a primeira separação deles, lá em 2015. É raro ver uma celebridade do porte dela admitir que uma terapia de casal foi o ponto de partida para um término, e que, paradoxalmente, foi esse término que permitiu que o relacionamento evoluísse para algo mais profundo quando eles decidiram reatar. Isso mostra que por trás dos tapetes vermelhos e dos looks icônicos que até hoje inspiram o mundo da moda, existe uma mulher que se dedica ao autoconhecimento. O Johnny, por sua vez, sempre foi uma figura mais reservada, um músico de bastidores que trouxe para a vida da Courtney uma faceta mais introspectiva.
O fato de terem mantido o noivado por quase uma década, mesmo sem nunca terem oficializado a subida ao altar, diz muito sobre como eles redefiniram o conceito de compromisso para si mesmos. Eles não precisavam do papel, eles precisavam da conexão, e essa conexão, segundo as fontes próximas, simplesmente seguiu seu curso natural. Na minha visão, o que estamos vendo aqui é o fim de uma era, mas não de uma forma trágica. A televisão brasileira e o entretenimento global estão acostumados a escândalos, traições e divisões de bens barulhentas. Quando vemos duas pessoas que passaram mais de uma década juntas optarem pelo silêncio respeitoso e pela manutenção da amizade, a gente percebe que o amadurecimento, de fato, muda a forma como vivemos o amor. O cenário atual da Courtney é de uma mulher que, aos 62 anos, não está apenas focada em manter o legado de Monica Geller, mas em consolidar sua própria identidade como uma mulher que preza pela longevidade, pela saúde e por uma vida sem excessos dramáticos. Ela se tornou uma referência de estilo de vida consciente, e esse término parece ser apenas mais um movimento nessa direção, a escolha pela paz em detrimento de uma manutenção forçada de aparências. É curioso pensar que enquanto os fãs ainda esperam por aquele eterno reencontro de elenco ou revivem os dilemas fashion dos anos 90, a própria Courtney está vivendo um momento de introspecção. Ela passou por muita coisa, a pressão estética, o escrutínio da mídia sobre cada procedimento, a cobrança por ser a mulher perfeita, e agora ela parece ter chegado a um patamar onde o que importa é a verdade. Eu particularmente acredito que a história dela com o Johnny Mcdade será lembrada não como um fracasso, mas como um longo capítulo de crescimento mútuo. Eles se ajudaram a entender feridas da infância, como ela mesma mencionou, e isso é algo que dinheiro nenhum no mundo compra. O que me faz refletir sobre essa notícia é como a gente, como público, tende a projetar nossos próprios desejos de final feliz nessas pessoas. A gente queria que ela tivesse o casamento de conto de fadas, talvez porque ela nos deu, na ficção, a segurança de ver a Mônica encontrar o Chandler. Mas a vida real não segue o roteiro de uma sitcom. E sinceramente, a dignidade com que a Courtney conduz essa transição é inspiradora. Ela não se esconde, mas não se expõe ao ridículo. Ela continua sendo essa mulher que dita tendências, que consegue ser relevante tanto para quem assistiu Friends na estreia quanto para quem maratona agora nas plataformas de streaming. A longevidade da carreira dela, que se mistura hoje com essa busca pela longevidade pessoal e física, mostra que ela aprendeu a surfar as ondas da fama sem se afogar nelas. Concluindo, o que essa notícia nos traz não é uma fofoca, mas um lembrete sobre o ciclo natural das coisas. Relacionamentos acabam, pessoas mudam, e o que fica é a história que construímos. Courtney Cox continua sendo uma das figuras mais resilientes da indústria, uma mulher que abraçou a passagem do tempo com uma elegância poucas vezes vista. Que ela siga encontrando seu caminho, seja nos sets de filmagem, seja cuidando de sua própria saúde e bem-estar, mantendo-se sempre fiel a essa mulher real que aos poucos foi se descolando da imagem da personagem que a consagrou, provando que existe muito mais vida e muito mais sucesso além de qualquer relacionamento. É um novo capítulo, sem dúvida, mas com uma protagonista que já provou, exaustivamente, que sabe como escrever a própria história.